Olá pessoal, tudo bem? Vamos então a mais um episódio da nossa série Linguagens Humanas, hoje com um dos assuntos mais discutidos nas mídias de comunicação digital ou não do Brasil de hoje, fake news. É um assunto que nós falamos tanto, desenvolvemos tanto e às vezes não nos damos conta que nunca foi tema do Enem. Tá? Uma das situações que eu acho que vale muito a pena falar das fake, também conhecidas como hoax, né? Se alguém lembra, se alguém já fez essa pesquisa aí, hoax ou fake news caiu uma vez nos vestibulares do Rio Grande do Sul e em Caxias, com esse nome, hoax ou notícias falsas. Uma das coisas que nos chama a atenção é a origem, a intenção e a produção dessas fake news. Vocês entendem que nem sempre as fake news são notícias que viralizam espontaneamente. Já foram no início, realmente um fenômeno que pode acontecer. As fake news também se caracterizam muito em sites que são sites de brincadeira, como o Sensacionalista, uma das páginas mais populares do Facebook, e no caso do Rio Grande do Sul, o Bairrista, que lança aquelas notícias em que os gaúchos sempre são heróis, né? Tipo, chega finalmente o primeiro gaúcho à lua a cavalo, que a gente sabe que é brincadeira, nunca vai ser verdadeiro. Eu compartilhei, tá? Puxa, eu compartilhei, não chegou, pô, vi até a foto do cara. Exato, foto dele, é verdade. Como é que eu compartilhei até um filme? Até um filme. Esse é o espírito do cara da fake news. Na realidade, a produção, e o que o Fábio acabou de brincar, o compartilhamento das fake news é o que nos interessa profundamente, né? Primeiro vamos colocar uma razão genérica para a produção das fake news. É claro que por trás sempre há interesse pessoal, né? Alguém vai estar ganhando ou poder, ou mesmo até ganhando financeiramente com isso, mas também quem produz ganha. Então a intenção das fake news é divulgar alguma coisa que seja predominantemente ideológica, é o que nós vemos aí, por exemplo, no período eleitoral, via um canal. Então normalmente tu tem um site, nós recomendamos aí, se tu quiser conhecer os maiores produtores de fake news do Brasil, nós temos um site chamado Gospel Prime, o Cristão Bem Informado, é o subtítulo, e também um site aqui de Porto Alegre chamado Os Virgulistas, cuja intenção é essa, vender espaço. Como é que tu ganha dinheiro por isso? Ou a pessoa te paga pela notícia, ou se porventura o teu espaço ele é muito acessado. O Gospel Prime tem centenas de milhares de acessos ao longo do mês. Tu vende o espaço publicitário. A realidade é que as pessoas muitas vezes querem ver as fake news, querem concordar com elas, querem que elas sejam verdadeiras, no caso do Fábio aí. E isso dá relevância para o site, dá relevância para a página do Facebook, que monetiza essa situação. Então, se a notícia for boa, se ela chamar a atenção, quer ela seja verdadeira ou não, ela pode ser publicada por uma razão que é exclusivamente econômica. E é isso nós podemos aí agregar o ideológico. O que tu achas? Acho que está completamente errado. Não, estou brincando. O que acontece, gente, é que eu quero pegar mais pelo viés histórico, porque hoje a gente tem as redes sociais que elas multiplicam as possibilidades de o sujeito se transformar no próprio autorreflexo da sociedade, a imagem autorreflexiva. Entretanto, e ao longo da história? O primeiro fake news total, segundo Sócrates, eram os sofistas gregos, não é? Depois Sócrates não passou por um processo de ostracismo e acabou tomando cálice de cicuta com falsas acusações. Mas, e quanto a própria ciência foi uma propagadora de fake news? Quanto a escola não foi uma propagadora de fake news? Até a década de 1930, médicos recomendavam que para a asma um dos bons tratamentos era a utilização de cigarro. E percebam, depois disso nós tivemos uma produção... O dentista recomendava Coca-Cola como uma forma de limpar os dentes. A gente já viu nas aulas de redação. Pois é. Então, limpar os dentes definitivamente. Definitivamente. As fake news, elas não partem apenas da proposta da propaganda, que era inclusive um elemento basilar para o fundamento dos fascismos. O Mussolini se valia muito do rádio, o Hitler já avançou, foi para as artes cinematográficas com a Leni Riefenstahl. O próprio ministro de Cultura, Joseph Goebbels, dizia que uma mentira repetida 100 vezes virava uma verdade. Então, a produção histórica de fake news, ela se estabeleceu ao longo de todo o processo da própria formação intelectual do homem. E é por isso que o sonho iluminista, sobretudo kantiano,
da racionalidade, da capacidade de maioridade intelectual do sujeito a partir da capacidade crítica de compreensão da realidade sem a necessidade do outro, ela ainda é o principal remédio que a gente pode ter para as fake news. Porque se tu és um sujeito que tem uma capacidade de discernimento crítico e, para tanto, tu tens que te fundamentar nas informações científicas. Por mais que a ciência seja um elemento passível de erro, ela é o elemento fundamental mais próximo do que a gente pode ter como essa verdade circunstancial de cada um dos nossos períodos, contextualizada. Então, a fundamentação conceitual ela é necessária para que o indivíduo tenha a capacidade de ter acesso à informação e transformar essa informação em um conhecimento, em uma compreensão, inclusive com o discernimento para eliminar aquelas informações que são falsas, tendenciosas. Ter a capacidade de compreensão de quando ele está sendo utilizado, inclusive através da sua escolha supostamente racional, como um instrumento a serviço de um discurso pré-programado, elaborado a partir dessas informações falsas que a ele são acessadas. O problema aí que tu falou, eu acho que tem uma situação interessante. Muitas vezes o indivíduo realmente está a serviço, tá? Mas muitas vezes ele compactua com fake news, né? Ele quer acreditar, ele precisa acreditar, ele precisa da e até espalha propositalmente, mesmo sabendo que é uma fake news. Exatamente, mas aí o que é muito comum, por exemplo, caso que acontece direto com jogadores de futebol, que talvez tenha sido na mídia comum, uma das fake news que a gente mais convive, né? O jogador não está jogando bem, ele está na noite, ele está com problemas, ele bebe, que muitas vezes nós sabemos que pode ser verdadeiro ou não, mas com o mesmo espírito do antiético do brasileiro, ou o espírito do torcedor, tu vai lá e compartilha, porque é bom para ti ver o outro lado está pegando fogo. Mas muitas vezes, e sobretudo aí a grande diferença que a gente tem que cuidar um pouco na redação, né? A questão histórica, às vezes, como o caso que citou de Sócrates, é incrivelmente adequado para essa situação, ela ganha implemento nas redes sociais em função da bolha digital, né? Então, por exemplo, se nós somos antagonistas, por exemplo, nessa questão política, eu estarei recebendo fake news que, pelo perfil de página do Fábio, não são as mesmas do que eu. E a recíproca é verdadeira. Ele vai estar recebendo coisas que não estão. É isso que nos gera aquela sensação de quando nós discutimos, por exemplo, antagonistas políticos, digamos, né? É impossível que, para mim, é impossível que a pessoa não entenda, não tenha tido sensibilidade para as notícias que eu recebi. Como ele pensa exatamente a mesma coisa. Porque as fake news que ele recebeu são completamente diferentes das minhas. Então nós vivemos essa expressão bolha digital é perfeita para captar aquela ideia de que o indivíduo que não é exatamente maldoso, ele se deixa influenciar, porque na sua timeline ele vê coisas completamente diferentes do que as nossas, né? A única solução aí, caminhando com uma proposta de intervenção, é a verificação das fontes. Claro. A tendência sempre é que nós divulguemos e compartilhemos nos dispositivos móveis. Tu está ali compartilhando pelo Facebook normalmente, ou pelo próprio WhatsApp, na rapidez que essas redes sociais te exigem. Tu quer compartilhar, tu quer participar e nem sempre verifica a fonte. Também a questão da data das fake news, muitas vezes nós sabemos que são notícias requentadas. E a questão da qualidade do próprio texto, né? E a atribuição de uma determinada autoria para alguém que tem credibilidade, como literatos, como historiadores, cientistas, pesquisadores, para que se dê legitimidade a um texto que não foi produzido. Pô, isso é uma coisa super fácil de fazer. Eu recebo, por exemplo, na minha timeline, eu recebo muitas notícias falsas no seguinte sentido: o artista famoso, o Luiz Fernando Veríssimo, apoia o candidato tal, tu entendeu? Muitas vezes com uma qualidade de texto que tu tá vendo que é Veríssimo, e hoje é muito fácil. Se tu colocar no Google, ele te informa que é a autoria do texto. Então, mas isso vai me causar um custo, mas a gente tem que pensar assim, né? Que é como o brasileiro age eticamente, né? Ao fazer a fake news mesmo propositadamente, imaginemos que tem lá o caso do Fábio, que tem 5 mil amigos no Facebook, né? 7 mil. O exibido, 2 páginas. Mas, e acredita que o gaúcho não coloca mal. Tudo bem, né? Quando tu vai lá e coloca na tua página, quando tu promove a fake news, tu está autorizando que os teus 7 mil amigos façam a mesma coisa. Então, nós temos uma situação muito parecida com a questão ética, que a gente já discutiu, é que quando tu tenta enganar o teu cidadão, tu permite que ele faça a mesma coisa contigo. Então, a chance de ser enganado sempre é maior do que tu enganar. Porque é tu contra 7 mil pessoas que vão promover as fake news que elas quiserem contra ti também. Né? Então, aquele comportamento autodestrutivo
aquele acordo de cidadania burro que nós temos socialmente se reproduz também no meio virtual. Acho que é isso. É isso aí, pessoal. O homem não foi à lua a cavalo, ok? Valeu. Foi de barco. Valeu, até a próxima semana. Desculpa aí, hein, pessoal. Calma, sai.